nosso irmão e amigo que nos apoia nesse trabalho, onde é vendido a melhor tapioca do Brasil, só tapiocas. Aleluia. Vou ler aqui a primeira epístola de João. O título aqui é Os Filhos de Deus, somos nós. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fosse chamado filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Parei por aqui. É sabido que Jesus, ele manifestou o nome de Deus aos homens. E ele disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. E ele disse aqui o texto que como ele é, nós o veremos. Quando se fala de uma doutrina chamada Trindade, usa-se pluralizar o nome de Deus. Mas o nome de Deus, ele é singular. Deus é singular, ele é único. Ele não é pluralizado. O que foi pluralizado foi os títulos de Deus. Os títulos de Deus, os ofícios dele, que foi pluralizado, uma palavra meio difícil de falar, foi colocada no plural. Mas sabemos que Deus é único, ele é singular. O amor de Deus é singular. Deus é um homem, porque ele fez o homem à imagem e semelhança dele. E aqui está escrito que como ele é, nós o veremos. Ou seja, nós veremos como ele é, não como eles somos. Se fosse uma trindade governando o mundo, nós estaríamos vendo ele quando nós formos transformados. Nós estaríamos vendo como eles são. Mas aqui está escrito como ele é, singular. Nós veremos, ou seja, os remidos, os redimidos, os salvos. E é por isso que nós enfatizamos tanto a unidade de Deus. Deus, ele é único. Já falei antes também em outras pregações que Deus, ele é trino em atributos, como Pai, como Filho e Espírito, como curador, como libertador, como salvador. Mas não significa que ele é composto de 3 pessoas e também tão pouco de 3 unidades. 3 unidades distintas. Ele é uma unidade distinta com vários ofícios, como Pai, como Filho e Espírito Santo. Saiba vocês que o Espírito Santo é Deus, porque Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Você pode adorar uma árvore, você pode adorar um ídolo de futebol, você pode adorar uma atriz, um ator. Ele vai se tornar um Deus para você. Mas saiba, a palavra Deus é objeto de adoração. Ora, sabemos nós que o nosso Deus, Criador, é desse que eu estou falando, que criou os céus e a terra, esse
é único Deus. Ele é o único Deus que se manifestou aqui na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o tabernáculo, que ele fez um tabernáculo e habitou nele. Então não se trata, Jesus Cristo não se trata de uma segunda pessoa, uma suposta Santíssima Trindade. Jesus é o próprio Deus, que é o Emmanuel, Deus conosco. Aquele Deus conosco, aquele Deus de Isaías 53, verdadeiramente Ele carregou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi desprezado, homem desprezado aqui na terra. O Criador sendo desprezado pelo homem, pela criatura. E mal sabia eles que eles estavam crucificando o Rei da Glória. A Bíblia diz que eles crucificaram o Rei da Glória. Não foram as pessoas da glória. Não foram as 3 pessoas da glória que foram crucificadas aquele dia no Calvário. Foi um homem, Deus em forma de homem, Deus encarnado, o Verbo encarnado foi morto ali. Teria que morrer um cordeiro que foi profetizado antes da fundação do mundo. E é por isso que eu reafirmo, nós o veremos como ele é, não como eles são. Se você está pensando em chegar no céu e ver 3 pessoas distintas, eu lamento te dizer, você vai se decepcionar com isso, meu ouvinte. Jamais você verá 3 pessoas numa suposta Santíssima Trindade. Você verá um trono e um único Deus, com corpo glorificado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Aleluia! E Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes de Deus fazer o mundo. Deus já proveu a queda do homem ali no Éden. Deus já proveu a queda de Adão. E é por isso que Ele proveu o segundo Adão, que Adão era para ser eterno. Ele era eterno até então, quando ele pecou, quando ele ouviu a voz que a Eva ouviu, a voz da serpente. Aquela voz ali da serpente era a voz do diabo. Era o diabo que entrou nos pensamentos e arrazoou Eva, e Eva arrazoou Adão. Mas o novo Adão, que é a nova aliança de Deus com os homens, Jesus Cristo, é eterno. E ele veio mostrar que ele era o dono da vida, porque ele foi morto, ressuscitou, subiu aos ares, para mostrar a você, meu ouvinte, que você também tem a mesma unção. Aqui fala de unção, você tem que ter unção para tornar a sua vida de volta. O que está faltando no homem hoje é a unção do Espírito Santo. Quando o homem tem a unção do Espírito Santo, ele tem uma revelação de quem é Deus. Nas escolas de teologia, jamais o homem vai entender quem é Deus. Porque se assim fosse, não teria tantos teólogos, tantos doutores com ideias diferentes, lendo a mesma Bíblia com ideias, interpretações e doutrinas diferentes. Nunca houve uma escola, Deus nunca fez uma escola de profeta. Sempre os profetas que vieram falando de Deus, eles tinham uma inspiração e uma unção do próprio Deus. Eles tinham visões, tinham sonhos, tinham revelações. Ao passo que aquelas escolas de profetas existentes naqueles dias, do sumo sacerdote, Caifás, Anás, fariseus, saduceus, eles não conseguiram ver Jesus. Você sabe por quê? Porque eles não tinham unção. A unção do Espírito Santo faz você ter revelação
de quem é Deus. A unção do Espírito Santo vai fazer com que você arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, versículo 38. Cumprindo-se a ordem que Jesus Cristo deu em São Mateus 28, versículo 19. Portanto, quando nós chegarmos ao céu, veremos um único Deus. Nós não veremos três pessoas. Um único Rei, o Rei da Glória. Aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança. Aquele que padeceu, morreu, foi glorificado. E ele prometeu um novo corpo, igual ao dele. Isso é o mais importante. Hoje nós estamos aqui próximos a todas as clínicas. Todas as pessoas que estão aqui estão fazendo uma manutenção na sua saúde. Isso é importante. Mas lembre-se, você pode, isso é um dever nosso mesmo, fazer a manutenção da nossa saúde. É uma mostra de amor para que nós temos conosco e com nossas famílias. Preservar a nossa saúde. Mas lembre-se, a maior saúde que o homem precisa hoje é a saúde espiritual. É o tratamento da saúde espiritual. E só o médico, Jesus Cristo, pode fazer isso. Ele pode te posicionar, dar para você a unção que foi dada aos santos. O Evangelho é pregado para que haja unção do Espírito Santo, que Deus é Espírito. Ele diz: um pouco mais o mundo não me vereis, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele está pronto para morar no seu ser. Portanto, você tem que abrir o seu coração, pedir unção para ter revelação da Bíblia, para crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Porque ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. Nós estamos pregando esse Evangelho na Rádio Trianon AM 740 todos os dias. Programa Fé para Vencer o Mundo. Um programa que tem uma palavra poderosa de fé em seu favor. Nós estamos também às 22 horas hoje, essa programação, Trianon AM 740. Amanhã às 22 horas. Visite nossa igreja, Tabernáculo da Fé, São Leopoldo, na rua São Leopoldo, Belenzinho, e também na rua Baldino do Amaral, Belenzinho, aqui em São Paulo, na capital. Solicite gratuitamente uma literatura chamada De Volta à Palavra Original, pelo telefone 22927274. Nós daremos para você gratuitamente essa mensagem, esse livro, mostrando que para você ser um cristão arrebatado deste mundo, você tem que ter a unção que tinha os apóstolos, ter a unção de um verdadeiro cristão. E a unção do verdadeiro cristão só vem quando você tem revelação da Bíblia. Nós daremos para você gratuitamente esta mensagem. Vamos distribuir alguns folhetos aqui mostrando a unidade de Deus. E aqueles que quiserem também colocarem os seus nomes na oração para uma libertação da família, para a cura divina, nós estaremos colhendo aqui os nomes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.